Eu sou Delma Novaes e ajudo depiladoras a faturarem de 3 a 6 mil no mês por meio da depilação com menos dor, mesmo se ela estiver começando do zero. Muita gente mandando para mim, nossa Delma, mandando a carinha assim de susto, nossa, que será esse risco por trás da depilação de borda? O que será isso? De repente você vai descobrir que dá para trabalhar com a depilação de borda, mas mudando um pouco o seu jeito de trabalhar. Ou então você vai descobrir que não, eu tenho que eliminar a depilação de borda. Vamos mudar esse jeito aqui. Você que vai chegar nessa conclusão, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui, para algumas pessoas, né? Então é assim, ó, as pessoas que trabalham com borda, né? Só para quem tá aí, a gente vai fazer a borda aqui para vocês verem aquele desenho da borda. Gente, eu vou dizer para vocês uma coisa. Quando eu estava aprendendo a borda, a coisa mais maravilhosa do mundo é quando eu acertava fazer a borda. Vocês também passaram por isso? Porque era uma coisa difícil, né? Fazer a borda. Então, essa é a depilação com borda. Você faz... Opa! Eu não tenho pelo no braço, não vai, como é que se diz? Não vai mostrar pelo, né? Porque eu não tenho pelo. Mas é só para vocês entenderem. Essa bordinha é que é o detalhe. Com o tempo, porque eu aprendi como vocês, com o tempo é que eu fui vendo que a borda não estava me ajudando muito no sentido de cativar a minha cliente, tá? A borda não estava me ajudando nesse sentido. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, tá bom? Então, vamos colocar aqui do ladinho. É sobre isso que nós vamos falar. De repente, você vai descobrir que com você também está acontecendo isso, tá? E foi fazendo essas observações todas que eu cheguei a essa conclusão. Para eu faturar de 3 a 6 mil no mês, eu vou ter que me adequar. E foi isso que eu fui, então, fazendo ao longo do tempo, né? Como que eu cheguei, como que eu descobri, como que eu cheguei no método pincel? Fazendo testes e mais testes, inclusive com a depilação com borda, tá bom? Como que você vai se sentir se eu disser para você que borda não é uma coisa muito boa, que não vai te ajudar a alavancar o seu negócio? Como é que você vai se sentir? Hein, Anderson, Mari, deixa eu ver se mais alguém colocou aqui. Como é que você vai se sentir se eu disser para você assim, olha, a borda não é uma coisa que vai te ajudar muito. A borda ela vai, inclusive, prejudicar um pouco o seu negócio. Como que você vai se sentir? Bom, gente, vocês já se perguntaram por que as bordas? O Anderson escreveu ali que as bordas elas são para um bom arranque do pelo, né? Mas quando eu falo por que as bordas, com relação a cliente, qual o benefício que as bordas vão trazer com relação a cliente? Quando eu estava aprendendo lá 15 anos atrás, as bordas eram uma satisfação para a gente, para nós como depiladoras. Isso eu sentia. Eu tenho certeza que você como depiladora, você passou por isso. Ninguém conseguia fazer a borda, outra lá conseguia, e a gente fala, gente, essa borda, e aí quando você conseguia fazer a borda, era o céu, entende? Então, a impressão que eu tenho é que quando a depiladora trabalha com a borda, parece que a satisfação é dela, da depiladora, entende? Ou de quem está ensinando ali, quem está ensinando a borda. Parece que a satisfação eu estou ensinando a borda e ela aprendeu.
ela aprendeu a borda. Olha que gostoso que é. Que é gostoso fazer a borda, não é? Mas qual é o benefício que essa borda vai trazer para minha cliente? Eu não sei se vocês concordam, se vocês passaram por isso também, se vocês tinham esse sentimento de que o detalhe de fazer a borda traz uma sensação assim de domínio para a depiladora. Aí eu faço a borda bem, o pelo arranca 100% e eu tô dominando. Eu tinha esse sentimento. Esse que é o problema. O fato de fazer a borda não significa que domina. O que vai significar que eu tô dominando não só a depilação em si, mas eu tô dominando a fidelização desse cliente no primeiro atendimento. Você já se perguntou quais são os danos que a borda traz? Porque assim, a depiladora pode falar assim, não, Delma, mas quando eu depilo a pele fica intacta. Imagina isso ao longo do tempo. Por isso que eu imagino que também, né, alguns de vocês sintam isso. Porque a Mari colocou não, que ela não se perguntou qual o dano que a borda pode trazer para a pele da cliente. Qual o dano que a pele pode trazer para a cliente? Eu vou contar uma história para vocês. Há uns meses aí atrás, veio uma pessoa que hoje é minha aluna, é aluna do Depiladora 5 Estrelas. Ela chegou da Irlanda e quando ela chegou da Irlanda, ela disse, olha, eu só trabalhava lá com esse método. A gente fazia as bordas em várias partes do corpo para depois começar a retirar o pelo da primeira e da segunda e da terceira. Ela pegou o hábito de trabalhar assim. Só que aí ela me procurou, porque me indicaram, ela me procurou. E aí eu falei para ela, se eu te disser que eu sou contra essa depilação aí? E ela fez assim, eu fui explicar para ela. Na hora que eu falei o porquê que eu era contra, ela concordou na hora. Ela fazia, não, isso realmente acontecia. Isso lá na clínica, lá na Irlanda, realmente acontecia. As pessoas que se apaixonavam estavam lá, mas tinha aquelas outras que não suportavam. Quando eu comecei a ministrar os cursos presenciais, na minha cabeça, olha só para ver como tudo é uma questão de organismo de cada um. Na minha cabeça, todas as pessoas iriam gostar dessa depilação com a borda, na minha cabeça. Quando eu comecei a realmente ministrar vários cursos que as modelos vinham, eu comecei a perceber que tinha muitas que amavam e tinha muitas que não suportavam. Então, essa aluna, que hoje é minha aluna, ela concordou na hora. Não, Delma, realmente é isso que eu não quero que aconteça comigo aqui, ela disse. Hoje ela é minha aluna, tá? Então, assim como essa aluna, ela conseguiu enxergar isso naquela clientela, essa sacada que eu quero que você tenha aqui nessa live, tá? Para pensar qual foi a cliente que de repente você atendeu, utilizou a borda e, sei lá, ela não voltou. Ou ela te deu um feedback que não foi legal. Ou ela não falou nada, mas também não retornou, porque eu vou dizer para vocês uma coisa, eu sou uma pessoa que não gosta de reclamar. Se eu for em um lugar e for mal atendida, eu não volto, mas reclamar eu não reclamo, a menos que eu reclame ali na hora, né? Então, assim como essa aluna, ela enxergou o quê? A oportunidade de aumentar a clientela dela. Porque se eu for trabalhar com 50% dos que gostam e eu for desprezar os que não gostam, vocês concordam que vocês vão perder dinheiro? Eu também, eu estava perdendo dinheiro.
Eu não posso perder 50% das clientes que vêm aqui e que não gostam de bordas. Elas não sabem falar, tá? Elas falam, aquela cerinha que você usa eu não gosto não. Ou então, não gosto do paninho, não é assim que elas falam, não gosto daquele paninho, machuca. Tem gente que não gosta da depilação com a própria cera e fala assim, não gosto daquela cera não, ela fala da cera. Então, quando a cliente dá esse sinal, e aí eu fiquei pensando, eu tenho que conquistar essa clientela. Essa clientela precisa saber do meu diferencial. E também eu percebi muito, por exemplo, na minha pele, a minha axila estava ficando escura, a minha virilha estava ficando escura, né? A gente trocava, vocês fazem isso, eu tenho certeza, a gente troca com as colegas a depilação. Na época eu trocava com uma colega e falava, você não está percebendo que, não sei, será que é a cera? Gente, tudo é a sua técnica. Pode ser a cera que for. Se você tiver uma técnica boa, você não vai causar dano na pele da sua cliente. Se você tiver um produto e não importa o produto, você aplicar essa técnica que eu estou te falando, que eu vou te mostrar, você vai ver a diferença na pele da sua cliente, tá? Se for uma pele já escura, aí depois é outra história. Delmi, para clarear essa pele, aí é outra história. Mas a sua técnica, ela vai fazer toda a diferença na qualidade da pele da sua cliente, tá bom? Então, a minha pergunta para você não quer cliente novo todo dia? Vamos imaginar, quando tem depiladora que fala assim, né? Fala assim, Delma, mas as minhas clientes já estão acostumadas. Aí eu fico pensando assim, quanto tempo será que ela tem só essas clientes que já estão acostumadas? Será que você não gostaria que todo dia viesse uma cliente nova falando, nossa, alguém me indicou para você, né? Diz que você trabalha bem e tal. Será que isso não seria gostoso para você? Todo dia um cliente procurando para poder fazer um agendamento, de repente você nem tem o horário e aí você se sente obrigado a aumentar seu preço porque você está perdendo uma clientela ali, você está sem horário, então você precisa selecionar, distribuir bem essa clientela, porque se você trabalha distribuindo bem, você não se acaba de trabalhar, você coloca os seus horários do jeito que você quer, com a sua flexibilidade que você quer, né? Então, se você começar a se questionar nesse sentido, você vai começar a ter cada dia cliente atrás de você, te procurando por causa do seu diferencial. Porque no momento que você colocar em prática o que eu vou te falar aqui, você vai ver que a sua própria cliente, aquela Anderson, que você está acostumado a fazer a borda, na hora que você fizer do jeito que eu vou te ensinar, essa cliente ela vai perceber a diferença. Porque foi assim comigo, tem sido assim com as minhas alunas e não tem por que não ser assim com vocês.